Quem manda no mundo? Depende do episódio. Você já ouviu falar em ONU, FMI, OMC, mas já parou para pensar por que esses organismos existem? Eles mandam no mundo? Eles ajudam? Eles atrapalham? Ou eles só fingem que mandam enquanto alguém puxa as cordas por trás? Hoje a gente vai entender o sistema internacional por dentro. Quem faz parte, quem fica de fora, quem manda mais do que diz e quem obedece mesmo dizendo que é soberano. Porque soberania não é só um conceito bonitinho de diplomata, é disputa de poder. E o mais importante, essas instituições não surgem porque o mundo se reuniu e achou que era legal. Elas surgem em momentos de crise, de guerra, de reconstrução econômica e necessidades políticas. Ou seja, nada aqui é neutro, nada é só técnico, nada é só cooperação global. Toda instituição nasce com interesses, com vencedores e perdedores. Dito isso, puxa a vinheta. Salve, salve! Eu sou o Léo, estudante de Relações Internacionais. E eu sou a Duda, também estudante de Relações Internacionais. E esse é mais um episódio onde a gente tenta entender quem manda no mundo e como. Antes de começar, a regra do canal. Primeiro sacou o poder. Like tem que aparecer. O sistema internacional é, basicamente, um conjunto de relações entre estados soberanos. Parece simples, mas é quase um caos organizado. Não existe governo mundial, não existe polícia global, não existe Supremo Tribunal Planetário. Na teoria, cada estado é soberano. Na prática, alguns são soberanos e outros são soberaninhos. Soberania jurídica é uma coisa, capacidade real de influência é outra. E esse sistema funciona sem uma autoridade central. Isso tem nome: anarquia internacional. Calma, a anarquia aqui não é gente jogando coquetel molotov na rua. É a ausência de um governo central que manda em tudo. O caos, esse pode vir depois. O sistema internacional moderno nasce em 1648, com a Paz de Westfália. Ali aparece a ideia de cada estado mandar no seu território, e ninguém meteu o bedelho. Antes disso, o mundo era governado por impérios, igrejas, reis e ordens religiosas, tudo junto e misturado. A autoridade espiritual influenciava a política, e vice-versa. E a fronteira era mais quem você controlava do que onde. Depois de Westfália, o jogo muda. Território definido, soberania formal e diplomacia como ferramenta. Só que é óbvio que desde o começo os fortes tentaram controlar os mais fracos. A regra sempre foi não intervém até que alguém vai e intervém. Soberania significa autoridade suprema dentro do seu território. Em tese, nenhum estado manda dentro do outro. Agora junta isso com a anarquia internacional, se der problema, não tem um superior para resolver, não tem o 0800 para ligar para o pai mundial. É por isso que os estados precisam do próprio exército, da própria diplomacia, da própria economia. Ninguém garante seu lugar no mundo por você. E quando um estado não consegue fazer isso, surge o famoso estado falido, sem monopólio da força, sem controle territorial, sem serviços básicos. Exemplos que aparecem: Somália, Haiti, Afeganistão em diversos períodos, Líbia pós 2011. Estados que existem no mapa, mas não funcionam na prática. Depois de 2 guerras mundiais, ficou claro que deixar tudo na base do cada um por si dava ruim. Tipo, apagar incêndio com gasolina. Então, surgem organismos internacionais para tentar organizar a bagunça. Liga das Nações, depois a ONU, FMI, Banco Mundial e mais tarde a OMC. Eles não eliminam conflitos. Spoiler, nunca eliminaram, mas criam regras, fóruns, mediações e mínimos protocolos. É tipo um grupo de WhatsApp do sistema internacional. Não resolve tudo, mas impede que vire um furdúncio. Nos anos 60 e 70 domina o realismo. A ideia é simples: o sistema é anárquico. Os estados buscam poder, segurança e sobrevivência. Institucionalismo aqui? Quase nada. No realismo, instituições internacionais são decoração. Só funcionam se as grandes potências deixarem. A crise central desse período é a Guerra Fria. 2 blocos, equilíbrio nuclear, cooperação mínima para não explodir o planeta, né? Nos anos 80, surgiu o institucionalismo liberal, mudança de chave. Estados até competem, mas cooperam quando isso gera vantagens. 2 conceitos importantes entram na mesa: ganhos absolutos e ganhos relativos. Ganhos absolutos: todo mundo ganha alguma coisa. Ganhos relativos: eu até ganho, mas quero ganhar mais que você. Se o ganho do outro ameaça meu poder relativo, a cooperação trava, simplesmente frio e realista. Fim da Guerra Fria, anos 90 chegam com aquele otimismo global, fala-se em governança global, direitos humanos, multilateralismo. Instituições parecem mais fortes. ONU cresce,
comércio internacional vira religião econômica, FMI e Banco Mundial ganham protagonismo. Parecia que o mundo ia virar uma grande Suíça. Spoiler, não virou. 11 de setembro, crise de 2008, pandemia de Covid. Esses eventos mostraram os limites das instituições internacionais. Num aperto, o Estado age sozinho, fecha a fronteira e salva a própria pele. Soberania reaparece com tudo. Cooperação vira discurso bonito para painel de fóruns em Genebra. Bem, resumindo as teorias, realismo. Instituições refletem o poder dos fortes. Liberalismo. Instituições facilitam cooperação. Construtivismo. Instituições moldam identidades e interesses. Nenhuma explica tudo. Cada uma ilumina um pedaço do quebra-cabeça. Exemplo clássico para entender isso sem romantizar. Conselho de Segurança da ONU, a instituição máxima da paz mundial. Na teoria, todo mundo é igual. Na prática, 5 países têm poder de veto. Democracia, só se for diplomática e com VIP. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, ou seja, vencedores da Segunda Guerra, com cadeira cativa desde 1945. Mais de 190 países discutindo. 5 levantam a plaquinha de não e acabou a conversa. Isso não é bug do sistema, é o sistema funcionando. A ONU cria regras, fóruns, discursos, resoluções, mas quem decide quando vale e não vale continua sendo quem tem um poder material. Instituições existem, elas organizam o jogo, dão aparência de consenso. Mas o placar quem controla é sempre o mesmo time. Resumo honesto, o poder não desaparece nas instituições. Ele só aprende a falar bonito, usar terno. E chamar veto de procedimento técnico. Informação revelada. Curtida carimbada. E isso tudo foi só um mapa geral do sistema internacional, a estrutura, as regras do jogo. No próximo episódio, a gente entra no detalhe. Quem são essas organizações internacionais de verdade? Como funcionam por dentro? Quem manda nelas, quem financia, quem tem poder de veto, quem só assiste da plateia. ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, o que elas resolvem e o que elas não resolvem. E por quê? Porque entender instituições internacionais não é só decorar sigla. É entender como o poder global se organiza na prática. Então já se inscreve, ativa o sininho. Porque no próximo episódio, a gente vai abrir essas organizações por dentro. E ver se elas governam o mundo. Ou só ajudam quem já governa. E então, quem manda no mundo? Depende do episódio.